Estamos dando início ao treinamento do gerador de propostas da VO2 e a gente vai começar aqui na parte 1, criando uma proposta. Tá? Então, a primeira coisa é abrir o seu navegador de preferência e entrar no endereço www.vo2.eco.br/extranet. Tá? A gente vai entrar no ambiente de extranet. Você entra com o seu login e senha, tá? Somente os vendedores e concessionários autorizados da VO2 têm acesso, tá, à extranet. Se você perder, entre em contato com a gente. Mas então é isso. Coloca o seu login e senha, clica em entrar. Esse é o ambiente principal. Tá? Aqui a gente tem um aplicativo da tabela de preços. A gente não vai falar dele agora. E a gente tem aqui o aplicativo do gerador de propostas. Esse aqui é o aplicativo em questão. Tá? Então a gente entra aí no aplicativo, clica nele. E aqui a gente recebe uma mensagem de boas-vindas. Seja bem-vindo ao gerenciador de propostas. Clique no nome da proposta desejada para abrir as opções. No caso, a gente ainda não tem nenhum registro, né? A gente não tem nenhuma proposta. A gente vai fazer aí a primeira. Tá? Clique em OK ou X para fechar a mensagem de boas-vindas. Essa é a tela geral, tá? Principal aí do nosso gerador de propostas. Nela a gente tem uma tabela onde são mostradas as propostas, com a data em que foi gerada a proposta, o nome da proposta, o consultor que está atendendo o cliente, o nome do cliente, o estado onde esse cliente se encontra e o tipo de negociação. Pode ser venda, locação especial. Tá? E aqui um campinho para procurar. Vamos dizer que você tem aí 100, 200 propostas já na base de dados. Você quer achar alguma pelo nome do cliente ou por alguma outra palavra-chave, você digita aqui e ele busca para você. Tá? Então, a gente vai aprender aqui a criar a primeira proposta, montar a primeira proposta. Aqui em cima a gente tem dois botões. Tá? Esse botão aqui, ele sai do gerenciador de propostas e volta aqui para aquela tela principal. Então vamos voltar lá para o gerador. E esse botão aqui a gente cria uma nova proposta. Tá? Vamos clicar. Deseja elaborar uma nova proposta? Ele pede para confirmar. Sim, nova proposta. Ok. Essa é a tela principal, tá, do nosso gerador de propostas. Nós temos três botões. Esse botão volta para o gerenciador de propostas. Eu vou cancelar. Esse botão aqui, ele continuaria nessa página, mas zeraria todos os campos, como se você estivesse reiniciando esse formulário, né? Também não é o caso, ele já está zerado. E esse aqui seria para gravar, depois já de editados os dados, tudo, é o botão para salvar. Tá? Então vamos cancelar aqui para começar a colocar os dados. Primeira coisa que você percebe é que é um acordeon aqui, né? São várias categorias que se expandem conforme você clica. Tá? Então é em formato de acordeon. E a gente tem os dados do atendimento. Então aqui se eu vou colocar os dados do meu cliente. Aqui eu vou colocar os dados de quem é o vendedor que está gerando a proposta. A gente tem, para facilitar, para não ter que digitar, esses links aqui, né, próximo. Então você vai navegando por alguns vendedores que já tem pré-cadastrados. Tá? E o tipo de proposta, você já define aqui. Tá? Se é uma proposta de venda, se é uma proposta de locação ou de locação especial. Tá? Você percebe que você tem que escolher um dos três. Tá? O gerador não gera vários tipos de proposta ao mesmo tempo. Tá? Então, você quer gerar uma proposta de venda e uma de locação? Primeiro você gera a proposta de venda, salva, depois você cria uma nova proposta, que seria a proposta de locação e assim por diante. Tá bom? Então, vamos colocar aqui, vamos dizer, um cliente teste. Tá? Aqui aos cuidados de quem? Vamos colocar aqui senhor João. Tá? É sempre importante ter uma tratativa respeitosa, senhor ou senhora, né? O nome de quem é o seu contato lá do cliente. É sempre importante colocar aqui nesse campo. Tá? Cidade, vamos dizer que o cliente está em São Paulo, estado de São Paulo mesmo, um telefone,
Ao telefone, esse campo aqui é texto, você pode colocar no formato que você quiser, tá? Parênteses, sem seta, ou seja, é texto. Tá? E o e-mail da pessoa, então é o joão@teste.com.br, tá? Coloquei os dados do cliente. O consultor, vamos colocar aqui Rafael, e o tipo de proposta, venda, ok? Então, definimos a primeira tela. Vamos para a segunda, onde a gente vai ter os dados do veículo. Tá? Só dando uma passada geral antes de ir para os dados do veículo. A gente vai ter então os dados do veículo, onde eu vou escolher qual o veículo, né, que vai na proposta. Depois eu determino os opcionais e finalmente as condições comerciais da proposta. Tá? Existe aqui também uma opção depois que eu vou mostrar de fotos da proposta. Tá? Em alguns casos vale a pena selecionar. Então, vamos continuando para os dados do veículo. Aqui eu vou escolher qual o modelo, qual a finalidade de uso, quantidade de passageiros e a cor do veículo. Tá? Então vamos dizer que eu vou fazer uma proposta aí de um Rosa Utility 2P na cor padrão. Não vou especificar, vou deixar na cor sólida mesmo. Poderia especificar alguma outra cor, mas vamos deixar aqui mais genérico. A finalidade de uso do veículo, então pode ser o uso industrial, segurança, golfe, passeio, vamos deixar aqui no uso industrial. Vamos deixar para 2 passageiros mesmo. Aqui você vê que ele mostra uma saudação, né? Essa saudação ela vai aparecer na proposta. A gente não precisa editar nada aqui, ele já é montado automaticamente. Você vê que conforme eu altero aqui os campos, ele já vai alterando ali. Então é mais para você ver, pode alterar se quiser, mas em geral aí segue o padrão, ele já faz automático. Então finalizamos aqui, é só isso, dados do veículo. Vamos para os opcionais. Clica aqui. A gente vê que a gente tem categorias de opcionais, né, nessas abas aqui. Então você tem categoria de toldos e capas, você tem categorias de itens de proteção, de estrutura. Vamos passar um a um. Toldos e capas, né, capas podendo ser de chuva ou de proteção. Aqui você tem os itens de proteção e segurança do veículo. Então para-brisas, retrovisores, cinto de segurança. Tá? Para selecionar um opcional, basta clicar. Tá? Se o opcional não for disponível para o veículo em questão, então o que eu quero dizer com isso? Aqui a gente tem o Rosa Utility 2P. O 2P ele não tem todo o 6P, então ele nem deixa eu clicar. Tá? O sistema não permite eu configurar um veículo se ele não for compatível. Tá? Se o opcional não for compatível, ele não deixa eu selecionar. Então, ok. Itens de proteção e segurança. Nós temos aqui agora os itens de estrutura, kit banco traseiro, se eu quero um cargo box, reboque, rack, se tiver toldo. Mas olha aqui o rack para toldo. Eu não selecionei toldo. Eu posso selecionar o rack para toldo? Ele não vai deixar. Tá? Ele vai dizer que o rack requer toldo. Então, em alguns casos, ele nem me deixa selecionar, porque seria impossível configurar. Seria impossível alguma combinação de opcionais que me deixasse selecionar esse opcional, vamos dizer assim. Ou outros ele até me deixaria caso eu seguisse essa instrução. Então, rack requer toldo. Se eu for lá e selecionar o toldo e voltar no rack, agora ele me deixa. Tá? Se eu tirar o toldo, ele já tirou o rack. Ok? A categoria de pneus e rodas. Aqui entra também calotas, step. Ok? A parte de sinalização, GiroLEDs, os vários modelos de GiroLED. Você também pode selecionar upgrades. Tá? Então eu quero baterias com maior autonomia, ou quero roda de alumínio, de liga leve, em vez das de aço. Você seleciona aqui os upgrades que você quer e aqui os itens de golfe. Tá? Então está bem fácil, bem separado aqui por essas abinhas, fica fácil de navegar. Mas eu não lembro se eu selecionei o todo. Eu estou aqui no Upgrades e eu não lembro. Está escrito aqui embaixo. Tá? Todos os opcionais que você escolhe, fica escrito aqui embaixo. É fixa essa informação aqui, essa janelinha aqui. Então tá aqui, ó, para-brisas, retrovisor, ele vai montando aqui embaixo. Então, fica fácil de você visualizar tudo que já está escolhido. Ok?
Passando para as condições comerciais, então, você vai ver que ele traz aqui todos os itens que você escolheu lá nos itens opcionais. Então ele está trazendo o veículo que eu escolhi, na cor sólida, eu não especifiquei nenhuma cor. Aqui o valor do veículo, os opcionais, todo, para-brisa e retrovisor que eu escolhi, e os itens inclusos. Tá? Então aqui estão listados os itens e seus respectivos preços. Tá? Nós temos aqui uma outra aba de totais, então ele já faz a soma, tá, de todos esses itens que estão aqui, não soma, claro, obviamente os itens inclusos, e dá o subtotal. Eu posso aplicar algum desconto aqui, se eu quiser, um cliente importante, a diretoria autorizou, vamos dizer que eu coloco aqui um desconto de R$3.000, ele já me calcula o total. Aqui eu coloco a quantidade de veículos que o cliente quer, vamos deixar um, e ele me dá o total final. Okay? A gente tem ainda nesse campo de totais, nessa aba de totais, 4 campos de observação. Tá? Já vem por padrão essas 2 observações, que são observações genéricas, tá? E fundamentais. Tá? Elas devem existir na maioria das propostas, para não dizer todas. Tá? Então, os valores considerando a quantidade informada, para maior quantidade sobre consulta e disponibilidade em estoque. Aqui uma outra observação informando sobre taxa de ICMS para clientes da região Norte e Centro-Oeste. Se precisar mais observações, vai colocando aqui, escreve. Tá? Observação 3, observação 4. Tem mais 2 campos aí para observações. Vamos passando então aqui para configuração. Não precisa preencher, tá? Ele já vem nesse padrão aqui para facilitar. Então o cliente é um condomínio, ele tem alguma exigência de velocidade máxima. Aí sim, aí você precisa preencher, bota lá 30 km por hora, a velocidade máxima de ré, 5, sei lá, tá? Se ele quer um freio motor mais forte, por mais segurança, ele quer uma aceleração média, tá? Você coloca aqui, tá bom? Se for uma exigência do cliente. Se não for, pula, deixa em branco. Prazo de entrega, tá? Então aqui tem que ser sempre um campo que tem que ter bastante atenção. Se tem algum opcional que não tem em estoque, ou o veículo não está em estoque, aumenta aqui o prazo de entrega, confirma sempre com o pessoal aí da empresa. Então isso aqui é um campo importante, muitas vezes você vai alterar aqui, tá? Vamos colocar 15 dias. E você vê que tem mais um campo aqui de uma observação, tá? Em geral, costuma deixar esse padrão. Formas de pagamento, também não precisa, de forma geral, preencher, tá? Porque esse é um padrãozão que serve para a maioria das propostas. Mas é um cliente que tem uma condição diferente, tudo mais, tá bom, ótimo, você altera, tá? Todos esses campos aqui são editáveis, pode apagar, pode escrever, se altera por aí mesmo, faz um customizado se precisar, ok? Validade da proposta, ele sempre traz por padrão o dia 30 do mês em que você está, então, mas você pode alterar, tá? Preciso que o cliente feche até o dia 20 para manter essa condição. Então você clica aqui no campo, ele abre o calendário para você. Vamos colocar aqui até o último dia do mês. Próxima aba, garantia, tá? Mesma coisa. É padrão, a não ser que esteja algum caso. Isso aqui é padrão da empresa, né? Então não tem muito por que mexer. Agora, algum caso específico, alguma negociação diferente, você pode editar os campos também. Tá? E o campo frete, bastante importante. Por padrão, a gente coloca aqui sob responsabilidade do cliente, mas vai ter caso que o cliente ele quer o frete incluso no valor da proposta. Então, vamos dizer que o cliente queira um frete incluso. Eu venho aqui no itens, né? Eu não tenho um item opcional chamado frete. Não tem problema, tá? Eu posso simplesmente escrever aqui, tá? Criar um item que não existe lá. Frete. Lembrando sempre de tomar só o cuidado de seguir o padrão que está aqui, tá? Você percebe que é o símbolo da moeda, né? O R cifrão, espaço e o valor. Então vamos colocar aqui R$2.000 de frete, tá? Você vê que nos totais ele já acrescentou o valor, você não precisa fazer nada. E aqui vamos colocar então
que o frete já está incluso no valor da proposta. Tá? Para ilustrar esse caso aí, caso exista. Maravilha, tá? Resolveu, preencheu todos os itens de condição comercial. E aqui você pode visualizar as fotos que estão indo na proposta. Essa foto está indo, que é a primeira página de fotos. Tá? Essa aqui é a segunda página de fotos. Nesse caso, ele me deu a opção de selecionar qual dessas três opções aqui eu quero na segunda página de fotos. Está selecionada essa opção 1 por padrão, mas eu poderia querer mostrar uma foto de um veículo segurança ou uma outra foto aqui do veículo azul. Então você pode escolher. Tá? Eu vou deixar o branquinho aqui por padrão, já que é utilitário. E aqui a terceira foto. Tá? Nesse caso você também não tem opção, deixa como está. Tá, eu dei uma passada geral e já preenchemos então todos os campos da proposta. Então agora é só salvar. Eu venho aqui no mais, clico. Deseja gravar a proposta? Sim, salvar. Tá bom? Ele vai pensar um pouquinho, está aqui. Voltamos para a tela do gerador de propostas, a tela principal, a mensagenzinha de boas-vindas, eu posso tirar. E agora a gente vê que a gente já tem um registro aqui. Tá? A data que foi gerada, qual é o nome da proposta, quem é o vendedor, o nome do cliente, o estado e o tipo de negociação. Tá? Eu posso aqui testar o nosso campo. Vou procurar pelo cliente Jonas. Tá? Não tem. Então, eu vou apagar aqui e vou procurar pelo cliente teste. Opa, está aqui. Tá? Esse campo aqui ele é bastante útil quando você tem muitas propostas. Né? Nesse caso aqui, eu só estou ilustrando. Tá bom? Maravilha? Então, encerramos aqui como criar uma proposta. Nos próximos vídeos a gente vai ver como alterar uma proposta, incluir novos veículos na mesma proposta e como excluir também uma proposta.